Então, quem tá nos acompanhando aí pelo YouTube já viu que nós vamos falar hoje sobre fidelidade, amém? E eu coloquei como tema da ministração de hoje, da palavra que eu trago para vocês hoje, é Deus é fiel. E nós, né? Então, assim, a gente vai estar falando um pouco sobre a fidelidade de Deus para com nós, mas também a gente vai estar falando sobre a nossa fidelidade para com Deus. Porque a minha pergunta somos verdadeiramente fiéis a Deus ou a gente só é fiel quando nos é necessário, quando nos é conveniente? Até onde vai a nossa fidelidade com Deus? Amém? Lá em Gálatas, quando a gente abre Gálatas 5:22, a gente lê assim: Entretanto, o fruto do Espírito é o amor, a paz, a alegria, paciência, benignidade, bondade, fidelidade. Tem mais alguns frutos, mas a gente vai parar aqui em fidelidade, que é sobre o que a gente vai estar falando na noite de hoje. Amém? Mas antes de começar, eu queria agradecer ao Senhor por esta palavra. Pai, nós te agradecemos por a tua palavra ser revelada a nós. Nós te agradecemos porque hoje nós vamos aprender ainda mais. Receberemos instruções preciosas que vamos levar para a nossa vida. Então, amados, primeiro, como sempre, vamos ver a origem da palavra, né, fidelidade. A gente já sabe que é um dos frutos do Espírito. E aí eu queria trazer para vocês, vou quebrar alguns biscoitos em relação à palavra fidelidade. A palavra fidelidade, ela vem do hebraico, e no hebraico ela é emuná, que significa fidelidade ou certeza. Mas no grego, ela foi traduzida para a palavra pistis, que significa fé. E aí algumas versões de Bíblias, quando vocês lerem Gálatas 5:22, muitas vezes não vai estar a palavra fidelidade, vai estar a palavra fé, né? Mas no original, essa palavra ela significa fidelidade. É porque quando foi de uma tradução para outra, os gregos eles necessitavam ter fé porque eles ainda não acreditavam em Deus. Então, para ficar algo mais de acordo com a realidade dos gregos, foi traduzido para fé. Mas como os hebraicos eles já criam em Deus, então no original mesmo essa palavra é fidelidade. E mais à frente eu vou estar mostrando a vocês algumas diferenças entre fé e fidelidade. Amém? Então, fidelidade no judaico significa perseverança. E aí já vou mostrar para vocês. Perseverança, estabilidade e coerência na obediência. E já fé significa a pessoa que crê, que tem convicção plena e que acredita em algo. Se a gente pegar no dicionário, a palavra fidelidade, ela significa característica do que é fiel, demonstra zelo, respeito e lealdade por alguém. É uma pessoa que tem constância no compromisso assumido. Então, essas são as características de uma pessoa fiel, de uma pessoa que possa dizer, ali tem fidelidade em determinadas coisas, ou ele é fiel em tudo que ele faz. Amém? Quando a gente fala de fidelidade, algo bem interessante para a gente até fazer uma conexão é, por exemplo, quando alguém vai casar, né, que está ali, para vocês que já casaram, ou vocês que vão casar, um dos votos que a gente faz, né, no casamento é ser fiel, né, o voto de fidelidade. E muitas vezes os casamentos acabam, eles têm problemas justamente por isso, por conta desse voto que foi feito no casamento e ele não é cumprido. Muitas vezes é um voto que é quebrado. E se a gente observar, é tão interessante que Deus, né, e quando a gente lê a Bíblia, Deus sempre ele faz uma conexão, ele sempre faz uma relação, né, entre nós, igreja, como noiva, e Jesus, o nosso noivo. Então, se a gente vai ter um casamento lá nos céus e hoje somos noiva, né? A igreja é a noiva de Cristo, obviamente Jesus é o noivo. E quando a gente fala em casamento, para que esse casamento haja, a gente tem que ter feito um voto de fidelidade com o Senhor. Amém? Então esse voto não pode ser quebrado. E muitas vezes a igreja, né, os cristãos, eles têm quebrado esse voto de fidelidade com o Senhor. A gente vai ver lá em Romanos
no capítulo 3, no versículo 33, dizendo assim, para a gente ver que, mesmo que o homem ele seja infiel, o caráter de Deus é de fidelidade e não vai mudar. Então, lá em Romanos 3:3 diz assim: sendo assim, que importa se algum desses judeus foram infiéis? A infidelidade deles conseguiria anular a fidelidade de Deus? Não. Mesmo o homem sendo infiel, Deus vai permanecer fiel. Sabe? A palavra diz que Deus vela pela sua palavra para que ela se cumpra. Então, tudo aquilo que Deus prometeu, ele não volta atrás, ele é fiel para cumprir. O que acontece muitas vezes é que nós é que somos infiéis com aquilo que a gente colocou diante de Deus, queríamos fazer e acabamos não fazemos, que prometemos ao Senhor, que fazemos um voto ao Senhor e a gente acaba quebrando aquele nosso voto, aquela nossa promessa, aquele nosso acordo com o Senhor, como também muitas vezes é quebrado no casamento. Então, na nossa relação com o Senhor, Ele sempre vai ser fiel conosco. Nós, muitas vezes, é que pisamos na bola com Ele e é sobre isso que a gente vai estar falando hoje também. Então, a fidelidade de Deus é garantia para os fiéis. Deus é fiel às suas promessas, mas também aos seus juízos. Amados, se nós formos infiéis com Deus, em algum momento vai vir juízo sobre nós, certo? Na própria palavra diz que lá para os judeus, essa palavra, quando a gente lê aqui em Romanos 3:3, era uma palavra para os judeus, mas serve também de aprendizado para a gente, amém? Então, fidelidade é um atributo moral de Deus. Então, a fidelidade é um atributo moral de Deus. E se nós nos dizemos que somos filhos de Deus, obviamente a gente também tem que ter uma dessas características de Deus. Se Deus é bom, a gente é bom, devemos ser bons, né? Se Deus, ele é fiel, também devemos aprender a ser fiel com ele, devemos aprender com a fidelidade dele. Amém? Em Hebreus 10:23, diz assim: sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem faz a promessa é fiel. E a gente vai ver lá em Hebreus 13:8, eu não estou abrindo, que é para dar muito tempo, eu já trouxe anotado alguns versículos, a gente vai abrir poucas vezes hoje a Bíblia. Então, ele fala sobre o quanto o caráter de Deus é imutável. Na realidade, a imutabilidade de Deus é um atributo dele, certo? Então, a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sabe, a nossa diferença entre Deus é que, assim, o que Deus falou ontem é a mesma coisa que ele fala hoje e a mesma coisa que ele vai falar eternamente. A palavra dele não muda. É diferente da gente, que hoje a gente, na empolgação do momento, a gente fala algo para Deus, daqui a pouco a gente esquece, daqui a pouco a gente muda nosso pensamento, mas o pensamento de Deus é o mesmo. Ele é imutável. Aquilo que ele disse, ele não volta atrás. Amém? Então, a imutabilidade de Deus é um dos seus atributos incomunicáveis. Ou seja, não passa para a gente. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O homem não. O homem está mudando sempre de opinião, está mudando sempre de... Sabe? A gente sempre está mudando. E essa imutabilidade, ela pertence só a Deus. É um dos atributos que Deus não passa para a gente. Porque é uma característica, é um atributo apenas dele. Amém? Que não compartilha ou transmite a ninguém, mas a fidelidade, como qualidade de caráter divino, pode ser refletida na conduta daqueles que são guiados pelo Espírito Santo, sabe? A gente pode até, de vez em quando, mudar que não é certo, mudar aquilo que a gente falou, mudar aquilo que a gente pensou, a não ser que a gente tenha um pensamento errado, aí sim, muda, né? Se a gente tem uma mente cauterizada e a gente renova a nossa mente pela palavra, é uma boa mudança. Mas se você já tem um pensamento certo, você já sabia a palavra, você pensava algo que a palavra dizia de forma correta e de repente você mudou por algo, então assim,
não é ser guiado pelo Espírito Santo, mas a gente pode refletir esse caráter de fidelidade que Deus tem quando a gente é guiado pelo Espírito Santo. Amém? E aí, quando a gente fala sobre um caráter de fidelidade, sabe? Uma pessoa que a gente pode dizer é fiel. Então, na Bíblia tem vários exemplos. Se você pegar a Bíblia, ela está cheia de pessoas que foram fiéis. Eu quero um exemplo de fidelidade na Bíblia. A gente pode pegar vários exemplos. Eu trouxe alguns exemplos que são aqueles que me chamam mais a atenção. Eu podia fazer uma lista aqui imensa para vocês, mas a gente ia sair daqui meia-noite se eu trouxesse a lista inteira. Então, um dos exemplos que eu acho formidável é José do Egito. Se vocês pegarem Gênesis 39, 40 e 41, vocês vão estar vendo a história de José do Egito, né, que fala por tudo aquilo que ele passou, desde quando a mulher de Potifar fez aquela armadilha para ele e ele fugiu, até quando José do Egito ele é levantado governador, né, lá no Egito, e foi um dos melhores governadores que o Egito já teve. Então, naqueles exemplos, eu não vou estar abrindo, eu vou estar falando mais assim, só sobre aquilo que eu já conheço da Bíblia. Era evidente ali, no comportamento de José, a fidelidade para com Deus, o amor que ele tinha, o respeito, o cuidado de não fazer coisas que fossem desagradar o coração do Senhor. Então, ele se manteve fiel no Senhor, né? No momento que ele fugiu da mulher de Potifar, ele também resguardou sua santidade. Então, ele se manteve santo. Ele podia ter aproveitado, vou aproveitar essa situação para ganhar algo. Não, ele fugiu, né? E o ter fugido e ter esquecido o manto trouxe ainda algo sobre ele, mas ele permaneceu fiel ao Senhor, né? Guardando ali a sua pureza. E sua fidelidade o colocou em um lugar de destaque, porque todo lugar que ele chegava, de certa forma, ele se destacava. Ele foi para a prisão e acabou comandando ali aquela prisão, quando ele teve o sonho, né? Que aí o cozinheiro lembrou dele, o copeiro lembrou dele, e aí Deus o exaltou por conta da sua fidelidade. Mas você pode estar vendo que a gente não vê em nenhum momento José se reclamando das coisas que aconteciam. Desde quando ele foi vendido pelos irmãos, até chegar, né, onde Deus o exalta, a gente não vê José se reclamando. Ele sempre sendo fiel a cada situação que acontecia com ele. Ou seja, a circunstância que ele vivia não mudou, né? O caráter de fidelidade que ele tinha para com o Senhor. Amém? Um outro detalhe também é que a gente pode ver que na questão de relacionamento, José ele foi fiel a Deus quando ele fugiu e guardou a sua santidade. Ele foi fiel ao seu Senhor por ter escolhido fugir, né, e não ter adulterado com a mulher do seu Senhor. E ele também foi fiel ao seu pai, porque depois de tudo aquilo que passou, ele mandou buscar a sua família, né, que estava passando por aquele momento. Então, em todas as dimensões de relacionamento, seja, né, no relacionamento dele com Deus, no relacionamento dele com o seu senhor, o seu chefe, o seu patrão, né, no caso Potifar, ou seja, no seu relacionamento com a família, ele foi fiel. Um outro exemplo de fidelidade linda é Daniel. Né? A gente vê, e se vocês lerem aí em Daniel 6:4, eu não vou estar lendo, mas eu vou estar trazendo para vocês os detalhes. Daniel ele tinha sido levantado, era tipo um supervisor, né? Daqueles, o rei Dario ele começou a levantar algumas pessoas para estar organizando algumas coisas, e Daniel se destacou naquele que ele foi levantado. E essa questão de ter sido levantado como um supervisor dos outros trouxe uma determinada inveja, né? As pessoas ficaram com despeito a respeito dele, né? E eles tramaram para encontrar alguma falha para poder denunciar e que ele saísse daquele cargo, né? E quando a gente vê lá em Daniel 6:4 diz assim: não puderam achar falta alguma em seu proceder, pois era fiel, nele não havia desonestidade, desleixo ou erro algum. Ou seja, a fidelidade de Daniel o resguardou, né? Mas foi até que eles tramaram e conseguiram. Quando a gente lê, sabe que ele vai acabar, né, na cova dos leões, mas pela fidelidade, né? E não,
quando eu leio esse texto, eu até trago para um texto que está lá em Gálatas 1:10, que fala assim: importa mais agradar a Deus do que aos homens. Ele preferiu agradar a Deus do que obedecer aquele decreto, né? De passar um mês só adorando, só louvando, só adorando ao rei. Não, ele sempre teve uma vida de adoração. A Bíblia diz que 3 vezes por dia, mesmo depois que ele já tinha sido levantado, né? Daniel continuava adorando o Senhor 3 vezes por dia. E por conta da sua adoração, ele foi parar na cova dos leões. Mas, mesmo com aquele decreto de que naquele mês, aqueles 30 dias, eles tinham que adorar somente ao rei, ele preferiu agradar a Deus do que a homens. Então, a fidelidade de Daniel o guardou quando ele estava ali na cova dos leões. E a gente vê, né, que depois, quando a gente lê Daniel 6:28, diz assim: o final de Daniel foi que Daniel prosperou grandemente durante todo o império de Dario e mais tarde também no império de Ciro. Então, ser fiel, gente, é uma bênção, porque a gente vai estar resguardado em Deus por conta da nossa fidelidade. Amém? Um outro exemplo de fidelidade é Timóteo. Eu acho lindo quando a gente vê, né, Paulo pedindo: Timóteo, vem rápido, o frio está chegando, traz meus escritos, traz minha capa por conta do frio. Então, assim, ele era um servo fiel, né? Ele era aquela pessoa que estava ali junto de Paulo, e Paulo confiava nele porque ele sabia que ele era digno de ser confiável, né? E a gente vê, Timóteo, ele era fiel a Deus, ao seu líder, né? O apóstolo Paulo, e também no serviço. Quando a gente lê em 1 Coríntios 4:17, Paulo diz assim, para a gente ver que realmente era uma característica de Timóteo, Paulo diz: enviei Timóteo, meu filho, amado e fiel no Senhor. Então, assim, também era uma característica de Timóteo. Além dele ser muito amado por Paulo, Paulo sabia que ele era fiel, não só a ele, mas também no Senhor. Amém? E quando a gente vê também lá em 1 Coríntios 4:2, que diz assim: o que se requer, isso aqui é para que a gente entenda que no que se diz respeito a, por exemplo, serviço na igreja local, né? Para servir ao reino, a gente precisa ter uma qualidade, né? Ter uma característica que é a de fidelidade. Diz assim: o que se requer nos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Então, fiel é uma característica muito importante para quem se diz servo. Se você se diz servo, mas você não é fiel, você está um servo meio torto. Então, é bom rever seu caráter, né? Rever o seu comportamento. E a gente pode, gente, da mesma forma que a palavra diz, né? Que Deus nos dá uma porção de fé, e para que essa fé cresça, ela precisa ser exercitada, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Da mesma forma é a fidelidade. A gente precisa exercitar, né? Em que a gente está deixando de ser fiel? Olha o que é que a gente ainda não está conseguindo ser fiel e ajusta, né? Para que a gente tenha esse caráter de fidelidade. Salmos 111:6 vai dizer assim, isso também referente a quem se diz servo, né? Para que a gente tome essa consciência de ser um servo fiel. Ele diz assim, ó: os olhos, Senhor falando, os meus olhos estão sobre os fiéis da terra. Gente, os olhos do Senhor, Ele está sondando os fiéis. Ele olha, Ele coloca os olhos dele para ver quem são os fiéis. Para que habitem comigo o que andar no caminho perfeito, esse me servirá. Amém? Então, assim, o Senhor, Ele está olhando, está sondando, está analisando quem é o servo que realmente é fiel a Ele, quem é o servo que é fiel no seu trabalho, é fiel. A gente tem que ser fiel em todas as esferas que a gente atua. Se é dentro da igreja, se é no nosso trabalho, com o nosso chefe, se é na nossa casa, é no nosso casamento, é com o noivo, é com todo mundo. Fidelidade deve ser um caráter, deve ser uma característica do caráter cristão. Amém? E aí eu poderia passar, queridos, assim, uma noite todinha falando sobre várias e várias pessoas que foram fiéis a Deus. Noé, por exemplo, quer mais fidelidade que Noé? Ele seguiu à risca todas as instruções que o Senhor mandou. A gente pode pegar também Jó, passou por tudo aquilo
e continuou e permaneceu fiel ao Senhor. Mas quando eu vejo a história de Abraão, amados, Abraão me enche assim o coração de alegria em ver o nível de fidelidade que Abraão foi. Quando a gente lê lá em Gênesis 12, e eu vou abrir, pronto, esse vai ser um versículo que eu vou abrir. Se vocês estiverem com as Bíblias de vocês aí em casa também, podem abrir. Gênesis 12 fala assim, a partir do 1. Eu vou ler, é bem pouquinho, eu vou ler só o 1 e o 4, amém? Ora, Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Amados, preste atenção. O Senhor deu uma ordem. Vai, sai daí. Você vai sair do meio do teu povo, dos teus parentes, do lugar que você tem morado desde sempre. E você vai para um lugar que enquanto você estiver caminhando, eu vou te mostrar qual é o lugar. Amados, Deus nem disse, você vai sair daqui para tal lugar. Não, você sai e durante o caminho eu vou te mostrar. Sai que eu te mostrarei. Olha que nível de obediência, olha que nível de fidelidade. Será que se Deus hoje falasse com a gente, sai de onde você está e vai andando e durante o caminho eu vou te mostrar. E olha que fabuloso. No 4 diz assim, assim partiu Abraão. Gente, a gente vai ler e não vai ver Abraão questionar, para onde, Senhor? Eu vou como? De que forma? Sem nem saber para onde vou. Sabe, se fosse nos tempos de hoje, a gente ia estar questionando, para onde, Senhor, a gente vai? O Senhor está mandando eu, Senhor, mas eu estou tão bem estruturada agora, eu tenho minha casa própria, eu tenho meu trabalho seguro, eu tenho tal e tal. E não, Deus não deu nenhuma segurança, Ele só disse, sai e eu vou te mostrar. E Abraão no 4, e diz no 4 que Abraão partiu, como o Senhor lhe tinha dito, e foi com ele Ló, e era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Amados, outro detalhe, Abraão já era velho. Ele já tinha 75 anos quando Deus mandou ele sair. Imagine, quando a gente ainda é uma pessoa mais jovem, ainda tem aquele espírito aventureiro que ainda pode se arriscar. Mas ele já tinha toda uma vida construída ali naquele lugar. E ele obedeceu. E ele foi fiel àquilo que Deus mandou ele fazer. Amém? E o mais maravilhoso que eu acho assim em relação à fidelidade de Abraão está lá no 22. Mesmo livro, Gênesis, vamos só lá para o 22 para a gente ver que formidável. Um exemplo de fidelidade que a Bíblia nos mostra. A gente vai ler no 22, 1 e o 3 só. Olha só. E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, que amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Amados, parece até cruel, né? Da parte de Deus, mas não é. Sempre é Deus tentando provar, vendo o quanto a gente é fiel. Imagine a mente de Abraão. Eu gosto muito de me colocar, sabe, na cena. Eu gosto muito de me colocar no lugar da pessoa. Meu Deus, eu passei tantos anos esperando esse filho da promessa de Deus. Quando essa promessa chegou, que eu estou feliz com meu filho que eu amo muito, meu único filho que o Senhor me prometeu, agora ele me pede esse filho. E ele me pede de uma forma que Jesus, em um holocausto, onde ele mesmo, sabe, o garotinho foi lá, né, levando toda a madeira para o próprio holocausto, e o próprio Abraão iria matar o filho, porque Deus diz, né, quando a gente lê no 3, então, olha mais uma vez a fidelidade de Abraão. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abordou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços, né, os empregados dele, e Isaque.
e fendeu lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Mais uma vez, Deus deu uma ordem e a gente não vê em nenhum momento Abraão questionando essa ordem. Deus diz: vai, pega teu filho e você vai oferecer ele em holocausto a mim. Sabe, a Bíblia não diz que Abraão disse: mas Senhor. A confiança de Abraão era tanta no Senhor que ele não questionou. Eu sei que no coraçãozinho dele ali devia estar, porque eu sei que devia estar, né? Mas a confiança era tão grande no Senhor que ele simplesmente obedeceu. A gente nunca vai ver Abraão assim questionando Deus acerca daquilo que Deus pede. E quando a gente vê lá no 9, ele diz assim, no mesmo capítulo 22, 9, diz assim: e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque. Amados, entra nessa cena agora. Abraão amarrando Isaque, colocando ali em cima da lenha, e Isaque já entendendo o que estava acontecendo, né? Eu imagino que essa cena deve ser terrível, assim. Quando ele viveu aquilo, deve ter sido algo muito ruim no coração de Isaac. Ele disse: pronto, eu vou morrer. Eu sou o holocausto, não teve cordeiro, e eu quem vou queimar aqui. Vou morrer, vou ser queimado, né? E amarrou Isaac, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. No 10 ele diz: e estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Então, Abraão foi até o último momento, sabe? Se no 11 que diz, né, quando ele já chegou perto de matar o filho, então Deus provou que realmente Abraão era fiel, porque em nenhum momento Abraão retrocedeu da ordem que Deus deu. Ele foi até o fim, ele só não cumpriu porque o anjo chegou, e vocês vão ver, no 11 ele diz assim: mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão, imagina aquela voz, né, bem forte. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus. A gente pode traduzir: sei que és fiel a Deus, sei que você é obediente a Deus e não negastes o teu filho, o teu único filho. Eu acho isso uma maior prova de fidelidade para com Deus. Tudo que Deus pediu, Abraão fez. Ele foi fiel em tudo, até em dar o seu filho. Isso aí é mais ou menos, né, isso é mais ou menos o que iria acontecer no futuro, né? Foi a mesma coisa que Deus fez por nós, né? Ele deu o seu único filho, Jesus, para que, né, morresse, sofresse, só que com Jesus realmente aconteceu. Isaac, ele foi poupado, mas Jesus não, foi até o final. Amém? E aí, quando a gente vê, né, o quanto a Bíblia diz que Abraão era conhecido Abraão era conhecido como amigo de Jesus. Imagine, como amigo de Deus. Imagine, a Bíblia falar você ser conhecido como Abraão, né? A gente vê vários nomes assim. A gente vê, por exemplo, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Abraão era o amigo de Deus, né? E assim, Abraão, ele vem mostrar para a gente que acima das nossas vontades, porque eu sei que não era a vontade dele nem sair da terra dele, ele foi obedecendo, né, a Deus. Eu sei que também não era a vontade dele matar o filho dele para dar em holocausto, mas ele mostra a gente, ele nos ensina que mais do que a nossa vontade é a vontade de Deus. Primeiro a gente faz a vontade de Deus. É sempre a vontade de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Se você diz, eu sou fiel a Deus, então eu sei que você tem uma vida onde a vontade de Deus vem sempre na frente da sua vontade. Amém? E aí a gente pode ver lá em 1 Pedro 1:5, se vocês quiserem abrir, eu já anotei aqui, não vou abrir. Ele diz assim: algumas Bíblias vão dizer fé, mas em uma tradução eu vi que ela diz assim, ó: sois guardado pelo poder de Deus mediante a fidelidade. Só até aí. Nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a nossa fidelidade. Se nós somos fiéis a Deus, a Bíblia diz que nós somos guardados por Ele. E aí eu vi algo muito interessante que eu queria mostrar para vocês, e a gente vai abrir mais uma vez a Bíblia, está lá em 2 Reis.
O livro de 2 Reis 18, a gente vai ler do 1 ao 7. Fala sobre o rei Ezequias. E assim, eu achei também algo maravilhoso que está relacionado com 1 Pedro 1,5. E sucedeu que, no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam de Neustam. No Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência e se revoltou contra o rei da Síria e não o serviu. O rei Ezequias, ele foi um rei que não se corrompeu. Naquele tempo, tinha se misturado muitas coisas e a idolatria, sabe? E ele mandou quebrar tudo que se relacionava à idolatria. Ele colocou para que o povo ali adorasse apenas a Deus. Então, ele foi fiel a Deus durante todo o seu reinado, tanto que a Bíblia diz que não houve um rei igual a ele, nem antes nem depois, no que diz respeito a ser fiel ao Senhor. Amém? E aí acontece algo interessante com Ezequias. A gente vai lá, no mesmo livro, a gente vai pular só 2 capítulos, a gente vai lá para o capítulo 20. A partir do 1. Naqueles dias, adoeceu Ezequias de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, ser servido de te lembrar que eu andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias: chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei ao terceiro dia e subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos. E das tuas mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse Isaías: Tomai uma pasta de figos, e a tomaram e a puseram sobre as chagas, e ele sarou. Amém. Amados, quando eu leio esse texto, eu acho assim lindo, porque veja, Ezequias, ele trouxe a lembrança de Deus, que ele foi um servo fiel, que ele, em tudo que ele fez durante o reinado dele, ele foi fiel, né? Ele sempre foi fiel. É muito lindo ele orando e dizendo: Senhor, em nada, ele fala aqui, ó, eu andei diante de ti em verdade com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. Então, a fidelidade do rei Ezequias o guardou, como diz lá em 1 Pedro 1,5, sabe? Que a fidelidade dos servos faz com que Deus nos guarde. Então, é uma segurança para nós. Quando somos fiéis, nós sabemos que estamos guardados em Deus. Amém? E aí eu queria só lembrar vocês que o maior, eu posso ler todos os exemplos aqui
né, de nossos irmãos, nossos heróis na fé, mas o maior exemplo de fidelidade que a Bíblia nos mostra, né, é Jesus. Ele foi fiel até a morte, ele veio e cumpriu de forma perfeita o plano para o qual ele foi designado. E nada Jesus errou. Então, assim, ele foi fiel em tudo. A gente pode ver que ele renunciou até à própria vontade, porque quando ele estava ali já próximo da morte, né, ele suou, a Bíblia diz que ele suou sangue. Então, imagine o grau de adrenalina que estava sobre ele, porque ele sabia tudo que ele ia passar, né? E ele ainda coloca assim, Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Ele estava mostrando a vontade dele. Mas o que foi que ele fez? Mas que não seja feita a minha vontade, porém a tua. Então, a gente sabe que para ser fiel, a gente precisa renunciar à nossa vontade e fazer a vontade do Senhor. Amém? A gente precisa entender que a fidelidade do homem não se compara com a fidelidade de Deus, né? A fidelidade de Deus não é uma fidelidade condicional a uma circunstância, a um tempo, a se alguém fez isso ou não fez. Deus vai ser fiel sempre, né? Porque é um atributo dele, é uma característica do caráter dele. Está no caráter de Deus e não tem como mudar, porque Deus é imutável. E só para que a gente lembre, lá em Mateus 25 diz que além de todas estas coisas, a fidelidade tem uma recompensa. Lá em Mateus 25 diz assim, que quando, né, ele está falando para o povo judeu, né, sobre os últimos dias e ele fala assim, que quando a gente tiver um encontro com Deus, a gente vai ouvir, aqueles que forem fiéis, vão ouvir de Deus, isso é o que eu creio, que o coração de todos os irmãos que estão me assistindo hoje, tanto aqui na igreja como nessa live, esteja cheio do desejo de ouvir do Senhor isso. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te confiarei, para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Então, gente, ainda vai ter recompensa a nossa fidelidade lá nos céus, amém? Há galardão para quem é fiel. E se eu pudesse deixar um conselho, eu já vou encerrar com isso, assim, um último conselho, amados. Se eu pudesse deixar um conselho para vocês na noite de hoje, seria: sempre que a sua fidelidade ela for colocada à prova, permaneçam firmes e fiéis a Deus, vivendo uma vida de renúncia às suas próprias vontades. Amém? Então,